Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula de história. Vou contar mais uma historinha para vocês. Vou contar sobre um povo. Esse povo viveu numa região que ficava ao leste europeu, iniciavam a sua ocupação hoje, que é o Planalto do Irã. Nós vamos ver que esse povo, que eram os povos chamados de medos e persas, eles ocupavam uma vasta região montanhosa. E essa região montanhosa tinha um clima muito seco, que dificultava a agricultura. Então, esse povo, eles viviam nessa região montanhosa que ficava ao leste da Mesopotâmia e ia até os limites do rio Hindu, que é hoje a Índia. O Império Persa, ele não tinha grandes rios para a agricultura, como lá na Macedônia. Então, eles se desenvolveram desenvolveram uma forte política de conquistas e destacavam como grandes comerciantes. Eles eram povos, então eles se destacaram como grandes comerciantes, porque a agricultura era precária devido ao clima e por eles não terem grandes rios como os povos da Macedônia. E eles eram muito organizados, tão organizados que eles conseguiram formar esse grande império. E quem era o rei nessa época? Ele era o rei Ciro, o Grande. O rei Ciro, ele unificou as tribos medos dos persas, aumentando o império. Ele iniciou uma política de expansão de território. Ele conquistou Lídia e a Macedônia. Desculpa, a Mesopotâmia. Então, ele fez grandes conquistas para o Império Persa. Aí o rei Ciro morreu. Quem ocupou o seu lugar foi o seu filho Cambises. Cambises, então, ele continuou fazendo o governo que seu pai já tinha iniciado. E aí, quais as conquistas? Uma das principais conquistas que ele realizou foi conquistar o decadente Egito. Então, ele conquistou o Egito. Aí teve um golpe de Estado. Com a morte de Cambises, aí teve um golpe de Estado que colocou o general Dario no poder. E o Dario, então, ele foi marcado pelas inovações na administração do Império. A primeira coisa que ele fez, ele dividiu o Império em satrapias. O que eram satrapias? Eram províncias. Então, ele dividiu o Império em 28 satrapias. Cada satrapia tinha uma certa liberdade política, tinha o seu governo mas porém era subordinado ao rei. E o rei, então, ele tinha o quê? Pessoas para vigiar os sátrapas. Os sátrapas eram os governantes. Então, cada local, o rei colocava uma pessoa, funcionário real, para ficar de olho no que os sátrapas estavam fazendo. E para agilizar essa comunicação, o que o rei fez? Ele construiu estradas reais, ligando a capital do império, que era Persépolis, às sátrapas. E também Dario, ele oficializou o aramaico. O que é isso? Para facilitar as relações comerciais e administrativas, ele unificou o idioma do império, oficializando o aramaico. Aí facilitaria muito as relações comerciais. Ele também criou uma moeda de ouro
e essa moeda de ouro tinha a imagem dele. E essa moeda era chamada de dárico, tá? Uma moeda única para o império. Porém, ao tentar invadir a Grécia, Dario foi derrotado na Batalha de Macedônia. Então, na Batalha de Macedônia, ele foi derrotado. Quem assumiu o governo com a morte dele, né? Quando Dario morreu, quem assumiu foi o seu filho Xerxes. Então, ele assumiu, realizou novas campanhas contra os gregos, mas acabou sendo derrotado nas guerras médicas. Não eram médicos, não é porque eles eram médicos, não tem nada a ver. É porque, segundo os gregos, eles achavam que o povo medo e o povo persa era fazia parte do mesmo povo, tá? Então, por isso que deram esse nome a essa guerra. Então, o que aconteceu? Após as guerras terem enfraquecido bastante o Império Persa, mas o Império Persa não teve fim. O Império Persa só teve fim quando Alexandre o Grande, que era o imperador da Macedônia, invadiu o Império Persa. Aí sim, acabou com o Império. Tá? Logo após Xerxes ter invadido o Heliponto. O que era o Heliponto? Era um estreito que ligava o mar Egeu e o mar o mar Egeu com o mar Mármara. Então, quem ligava esses dois mares era esse estreito que era conhecido como Helesponto. Então, com isso, olha, invadindo o Helesponto, cobrando altos tributos e também obrigando os cidadãos gregos a participarem do exército persa, não teve fim. Aí não teve jeito. Aí o que aconteceu? O Império Persa foi enfraquecendo cada vez mais e com a invasão do Alexandre o Grande, pôs fim ao Império Persa. Como que era a religião desse povo? A religião era o seguinte: no campo cultural, os persas deixaram muitas heranças para nós hoje, né? Para a sociedade de hoje. A religião persa foi organizada no século 7 a.C., por um profeta chamado Zaratustra, que quer dizer em grego, quer dizer Zoroastro. Ele pregava uma religião dualista, com a força do bem e com a força do mal. Ele afirmava que as pessoas escolhiam o caminho que queriam seguir. E os reis eram vistos constantemente como representantes do bem, mas não eram sacerdotes e também nem mesmo se divinizavam. Eram somente pessoas representantes do bem, tá ok? Um beijo.